Sim, temos novidade aqui no JA. A partir da semana que vem, teremos uma série de 50, isso mesmo, 50 entrevistas com importantes startups do agronegócio. Essa iniciativa é uma parceria aqui do JA com o mais importante hub de inovação da América Latina, o AGTech Garage. E para sentirmos um pouquinho do que teremos pela frente, tivemos um papo super legal com o CEO e fundador do AGTech Garage, José Augusto Tomé. Acompanhe o nosso papo. Olá, José Tomé, como vai? Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite de fazer não só essa entrevista, mas como a série de entrevistas que a gente vai fazer aí pela frente. Eu quero te agradecer muito para a gente falar desse centro inspirador que é a GTEC Garage. Muito obrigada. E, por favor, eu já vou pedir para você se apresentar e falar na sua vida como que você chegou na ideia de formar esse hub. Prazer, Carol, estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, então, o pessoal me conhece como Tomé, né? Eu sou engenheiro químico de formação, nasci em Recife, vim para Piracicaba em 2007, quando eu estava me formando, para trabalhar no Centro de Tecnologia Canavieira. Então, eu sempre tive na minha carreira envolvimento com pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Foi bem interessante. Antes de entrar no centro de tecnologia, eu fiz um estágio numa startup de biotecnologia, na época que nem se chamava startup. Foi uma experiência super bacana, né? E estar ali junto do founder, negociando investimentos com grandes empresas. Interessante que naquela época não se falava em corporate venture, né? Investimento de grandes empresas, e a gente já estava buscando, para esse caso, investimento de grandes empresas, são investimentos estratégicos. Bom, foi uma experiência super bacana. Mas naquela da startup captar investimento, demorar e tudo mais, eu recebi o convite para ir para o CTC, iniciar um projeto também super desafiador de etanol de segunda geração, onde quando eu cheguei lá a gente começou a trabalhar na bancada do laboratório e chegamos a fazer uma planta de demonstração de uma tecnologia na indústria, né, dentro de uma usina, então o ciclo completo de desenvolvimento de tecnologia. Mas sempre tive uma veia empreendedora e sempre gostei muito de gestão, né? Então, por volta de 2011, eu tentei fazer inovação aberta para dentro do centro, para facilitar o meu trabalho como pesquisador, como desenvolvedor de tecnologia. E foi ali que eu percebi o quanto era difícil, as empresas ainda não estavam preparadas, as grandes empresas. Então, foi dali que eu comecei a estudar muito o tema e criei uma primeira startup por volta de 2012, que era para fazer inovação aberta no agro, mas estava à frente do tempo, né? Ninguém queria falar de inovação aberta naquela época, era quase que um palavrão, para dizer a verdade. E de lá, nessa jornada de construir aquela primeira startup, que era uma plataforma digital, a gente teve contato com um modelo de coworking, que era super recente no Brasil ainda, em Piracicaba, por exemplo, muitos dos interiores não tinham ainda, e a gente já trouxe um conceito diferente naquela época, que era um coworking focado no agro. Então foi o primeiro coworking temático para o agro, né? Também passou 2 anos e ninguém sabia o que era coworking no agro naquela época. Mas quando chegou por volta de 2015 e 2016, as pessoas começaram a procurar a gente, fundos de investimentos, aceleradoras de startups, falando, olha, a gente quer fazer alguma coisa focada no agro, vocês estão em Piracicaba, tem a Exalc, já tem um coworking, já tem a comunidade de profissionais. E foi aí que a gente se envolveu na criação do movimento Vale do Piracicaba, né, AgTech Valley, para criar uma consciência maior sobre o potencial da cidade para esse ecossistema de empreendedorismo agro no Brasil. E esse movimento foi super interessante para a gente se provocar, né? O que é que a gente faria de novo? Será que realmente precisamos de fundos, de aceleradoras? Qual é o papel da universidade nesse novo cenário mais dinâmico? A Exalc super comprou a ideia, né? E aí foi quando surgiu o conceito de AgTech Garage, falou, vamos ser o player, vamos ser o ator do ecossistema que traz as grandes empresas para esse jogo, né? Então, a AgTech Garage surgiu de um conceito de um artigo de Harvard, o nome, né, inspirado em Corporate Garage,
no sentido que as grandes empresas iam precisar criar suas garagens. O que a gente fez foi criar uma garagem plural ali, né? Vamos dizer assim, que a gente chama de multi-stakeholder, não é uma garagem de uma única empresa, é uma garagem de várias empresas juntos, e temática no agro. Então, tudo gira em torno do agro, desenvolver tecnologia para competitividade e sustentabilidade do agro. Bom, é uma longa, pequena história. Legal. Não, e a ideia do Agitec Garage é reunir essas startups, fazer a integração com o setor estudantil, com empresas. Qual que é o objetivo principal? Uma startup do agro está querendo começar agora o negócio, o que ela ganha entrando aí com vocês? Legal. O Hub ele tem esse papel de conectar todos os atores do ecossistema. Então, os empreendedores, obviamente, têm um papel relevante nisso, né? As grandes empresas, a universidade, né? Então, tem os investidores, tem os mentores, tem uma série de atores. O empreendedor, a gente fala, né? Essa história de que o empreendedor de garagem sozinho em casa não existe mais. Ele perde totalmente uma competitividade enquanto ele está no ambiente onde ele é estimulado e provocado e sem saber, às vezes, ele está sendo empurrado para cima, quando ele está no ambiente como o Agitec Garage, né? Pela dinâmica, o dia a dia. Então, quando ele está no Agitec Garage, e tem algumas modalidades, desde um virtual na plataforma, já tendo acesso a desafios e a potenciais parcerias com grandes empresas, mas principalmente quando ele participa, seja numa modalidade de membro, que ele não está em Piracicaba como residente, ou mesmo como residente, ele já tem uma pessoa do nosso time que é um gestor de comunidade que acompanha toda a jornada dele, tenta entender quais são os principais desafios, e aí, seja uma rede de mentores, seja a parceria com as grandes empresas, a interação com outros empreendedores, esse dia a dia, onde ele está constantemente, olha, vem aqui, faz uma apresentação para o investidor, vem aqui, conversa com aquela outra startup, é estimulado, é um aprendizado, é uma escola dinâmica na prática, para ele ver coisas que ele não está vendo, ele se associar a parceiros que talvez ele não teria acesso. Então, é nesse sentido, né? E as grandes empresas, assim, que a gente sabe que é de total interesse das Big fazerem parte também desse ecossistema. Quais as maiores parceiras que vocês têm aí no Hub? Pois é, hoje a gente fala que então a dinâmica da inovação é outra, né? Por mais que você seja grande, tenha muito dinheiro, acho que um ponto-chave é a velocidade com que as coisas têm que acontecer. Então, esse movimento de inovação aberta, né, de se conectar com o mundo externo, está ganhando muita força no agro nos últimos anos. Pra você ter uma ideia, o ano passado, mesmo no cenário de pandemia, a gente dobrou a nossa rede de parceiros. A gente tinha em torno de 20 parceiros, grandes empresas, e hoje temos 40 grandes empresas parceiras e tem aí uma projeção de ter mais de 60 no final desse ano, né? E aí a gente tem líderes do agro, a gente tem os Innovation Partners, que tem um nível de engajamento maior. E curioso que a gente está falando de Bayer, a gente está falando de Bayer alemã, Ceva francesa, OCP marroquina de fertilizantes, Bunge americana, Sicredi Suzano brasileira, né? Grandes empresas. Então, interessante também que mesmo sendo um hub de agro, para a gente ter uma ideia da dimensão que o agro é, né? A gente tem mais de 10 setores envolvidos, né? Quando a gente fala de agro é um setor, mas a gente fala maquinário, logística, bens de capital, serviços financeiros, serviços veterinários, e a gente tem todos esses identificados como parceiros no hub hoje, né? E as startups? Me conta um pouquinho qual é o perfil das startups, qual é o tipo de negócio que está mais em alta hoje em dia? Tem alguma tendência? Legal. A gente hoje, na comunidade virtual que eu comentei, tem mais de 700 startups, né, que compartilham informações com a gente, tem interesse em estar junto com a gente. A gente fala que não é um banco de dados, mas sim uma comunidade, né? Essas informações não são públicas em algum grau. A gente tem uma diversidade de startups que cobrem toda essa cadeia do agro, não exatamente só as agtechs, né? Mas a gente vê agfintechs, fintechs que têm soluções para o agro, logística. Tem algumas tendências, né? A gente pode falar, por exemplo, as fintechs vai crescer muito, já cresceu ano passado, vem coisas mais. Robótica é uma área que a gente vê quando a gente tem contato com muita gente, muita startup, muitas empresas, começa a surgir esse tema, poxa, preciso de automatização. Essa, sem dúvida, é uma tendência muito forte também. Sustentabilidade é transversal, né? Então,
praticamente toda startup está procurando, e o agro tem essa característica, muitas delas têm e às vezes não comunica isso, né, o impacto que ela causa do ponto de vista sustentável, mas além disso a gente fala de rastreabilidade, né, tem uma tendência maior que é a integração dos dados, né, então hoje até mesmo esse cenário de inovação aberta, onde a gente não cria nada do zero, a gente pluga, a gente é como um Lego, né, a gente vai criando com as pecinhas, então essa integração de dados já vem se falando há muito tempo, está muito próximo de concretizar diferentes plataformas, vários parceiros nossos estão envolvidos nisso, e o que mais vai trazer diferença nessa plataforma de integração de dados é que isso habilita novos modelos de negócio, novas tecnologias. Então, a rastreabilidade está muito atrelada nessa conexão entre dados. Aí a gente começa a ver novos modelos de financiamento, novos modelos de venda de produto e remuneração por produto baseado em resultado. Tudo isso vai ser potencializado pela essa integração de dados que está bem avançada aí para acontecer. Né? E vocês batem muito na tecla também da sustentabilidade, mas também sem perder o aumento da competitividade, né? Você acha que também essa pegada ESG é algo que já está impregnado nas startups mais novas? Eu diria que não está impregnado ainda, porque é um tema relativamente novo, né? Então, como eu falei, algumas startups até têm essa pegada, está causando impacto, mas ainda não coloca isso na narrativa, externaliza isso como uma vantagem competitiva. Mas, sem dúvida, veio para ficar, já tem muita gente olhando isso, é um tema recorrente que chega por um lado, por outro, seja por parceiro, por startup, por investidores que olham esses pontos, e vai crescer muito. E com certeza dá para coexistir, a tecnologia vem para potencializar isso, né? Você ter competitividade com sustentabilidade. Inclusive, vocês têm dois programas abertos, que acho que seria legal a gente falar também com as inscrições abertas, que um deles, né, que é o Soja Sustentável do Cerrado, que fala justamente sobre isso, né, aumento da produtividade sem necessariamente pegar áreas que precisem ser desmatadas. E também tem outro programa Fellowship, que aí é mais a conexão das startups com o setor acadêmico, né? Explica um pouquinho esses dois programas que estão com inscrição aberta. Legal. A gente tem diferentes programas, inclusive um deles até com um dos nossos parceiros, que é a Usina São Manuel, também está com chamada aberta para alguns temas. Então, essa característica, essa prática, né, de colocar os desafios abertos para a comunidade de startups está crescendo muito. É curioso, porque antigamente ninguém queria falar o que estava fazendo. Hoje, a cultura é muito mais no sentido de, bom, tem tantas coisas que são óbvias, que todo mundo já sabe, o importante é a gente ser muito hábil, rápido em encontrar soluções, trazer para dentro e escalar isso, né? Então a gente abre o desafio, as startups aplicam e aí o parceiro se dedica e foca em como trazer isso para dentro de casa, escalar de forma saudável para a startup e para a empresa. A gente tem, de fato, esse que está mais ligado a questões ambientais e de sustentabilidade, exatamente o que se comentou na cadeia da soja, um programa super novo, com muita novidade, porque além de ter todo esse acompanhamento, potencialização de negócio, a gente está considerando aporte financeiro a fundo perdido no início, isso é bem raro no Brasil para as startups, né? E aí a gente está estudando já como criar um mecanismo onde esse dinheiro possa retornar no futuro e essa iniciativa pode prosperar e ficar perene, né? Ninguém quer mais hoje ficar dando mesada todo ano e o dinheiro não tem fim isso, né? Não. Todas essas iniciativas para fomentar um setor que, de fato, precisa correr um pouco mais de risco e dar aquela fomentada inicial, mas que ela seja construída de uma forma que seja sustentável no futuro, né? Então, a gente está estudando isso. O soja sustentável é isso, podem aplicar, tem os temas, dá para visitar o site. E, em paralelo, esse é mais voltado para as startups, a gente tem o Fellowship, que é voltado para a academia, para os pesquisadores e cientistas da região do Mato Piba. Né? Tem dois grupos, na verdade. Um é para todo o Brasil, a gente já existia, na verdade, agora vai ser a segunda turma. E com esse programa da Soja Sustentável, a gente expandiu para a região do Mato Piba. Então, esses pesquisadores começam a ter contato com todo esse universo do Hub, com a possibilidade de negócio com parceiros, mentalidade para levar tecnologia para o mercado. Eles passam a fazer parte de uma série de encontros e iniciativas com esse objetivo, né?
Que legal. O Brasil é líder no agro, não é por acaso, né? E eu acho que para continuar sendo líder no agro, é essencial o trabalho que vocês estão fazendo, dessas startups, dessas agtechs que estão buscando novas tecnologias que muitas vezes são compradas por grandes empresas ou elas se tornam grandes empresas. Então, assim, é a perenidade do setor, né, que vocês estão propagando aí. E por isso, como eu falei no início aqui do nosso programa, a gente está fechando essa série de entrevistas com as principais startups de vocês, com 50 startups aí da AGTech Garage, que é uma grande felicidade para o JA, porque é o que a gente propaga também, a gente propaga a propagação do agro mesmo, que seja grande, que seja relevante e que seja tecnológica e jovem no sentido de boas tecnologias, novas tecnologias. Então, também eu quero agradecer demais e deixar aí Agora a gente tem que finalizar aqui a nossa conversa, mas quero deixar aí um tempinho para você falar um pouco mais dessas startups que a gente vai entrevistar nessas próximas 50. Bom, vocês estão fazendo um papel bem bacana, de fato, é o futuro, é a fronteira tecnológica, é a fronteira de como esse desenvolvimento acontece hoje. E aí o produtor também tem um papel central nisso, né? Essas startups, elas olham o produtor, tem essa característica de colocar o cliente no centro, né? No caso, o produtor no centro da discussão. Inclusive, a gente está com um programa também super recente e aberto, que vale mencionar aqui, que é para os produtores. A Logitech Garage para produtores, um grupo de produtores que discute, entende, conversa mais próximo com as startups, expõe seus desafios para as startups, e a gente está super animado. De fato, vocês estão aí com uma série de novas startups aí que vai trazer muita novidade para o produtor, e é super importante estar conversando com elas e expondo isso. Legal, muito obrigada também. Você que está acompanhando aí no JA, não deixe de ver essa série que vai ser realmente incrível nas próximas semanas. Aí a gente já começa. Muito obrigada também. Valeu, Carol.